Pessoal, boa noite. É um prazer recebê-los hoje aqui. Meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho na empresa Texiglass, sou membro voluntário da SAMP desde 2012, quando iniciou o capítulo no Brasil. Hoje eu atuo diretamente no trabalho da SAMP Universidades, que é um novo capítulo da SAMP dedicado ao ecossistema de interação entre a academia e a indústria. Então, rapidamente, eu gostaria de, primeiro, dizer o que é a SAMP. A SAMP é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançados. Tem sede nos Estados Unidos e em mais de 40 capítulos espalhados pelo mundo. No Brasil, como eu disse, a SAMP iniciou suas atividades em 2012, com apoio de algumas estruturas locais terceirizadas. O propósito da SAMP é conectar pessoas, construir e compartilhar conhecimento para a evolução tecnológica do Brasil. A missão da SAMP é aprimorar a disseminação de conhecimento de materiais avançados e processos tecnológicos envolvidos, com foco no desenvolvimento do setor e no progresso do país. A visão da SAMP é ser o ponto de encontro dos profissionais do setor, construindo a maior comunidade técnica do segmento de materiais e processos de engenharia avançados. A SAMP Universidades, como eu disse, é um capítulo novo, à parte da SAMP Brasil, dedicado ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciências e tecnologia focados em materiais avançados. E a SAMP Universidades realiza algumas das ações de bastante impacto que vem aproximando ainda mais as empresas das academias e dos institutos de tecnologia. Então, como eu disse, o foco é na disseminação do conhecimento, o desafio acadêmico, um desafio empreendedor, apoio às universidades, às fórmulas e equipes voltadas a materiais avançados, busca a normatização e inserção do conteúdo de materiais avançados em matriz curricular, e também busca uma pesquisa aplicada no setor. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o mediador Sandro Amico, que dará prosseguimento no evento. Muito obrigado. Ok, boa noite a todos. Eu sou o Sandro Amico, já fui apresentado pelo Luiz Fernando, trabalho como professor e pesquisador na UFRGS e sou também voluntário aqui na SAMP Brasil. Tá? Então, serei o mediador deste webinar, denominado Parcerias, Empresas e Academia em Compósitos, Cases de Sucesso no Brasil. Então, nos eventos anteriores, apresentamos algumas parcerias, começamos com o IPT Maximum, na sequência MacGraph Dinitextil, ITA e GTPAN, Unifesp Altec, Unifei Tecnip e FMC, o ERG Maxil Fine Composites, CT Nano Petrobras e, na última, ITA Embraer. Tá? Todos esses webinars são gravados e podem ser encontrados na playlist do canal da SAMP no Brasil, no YouTube, que eu coloquei aí no chat aí, o link. Tá? Bom, finalizamos, então, 8 webinars, que era a proposta inicial, e decidimos, então, renovar o contrato para mais uma temporada. E hoje iniciaremos um novo ciclo. Tá? Será o nosso nono webinar. Estamos também estreando uma nova plataforma, que vocês estão assistindo aí, com esse broadcast aí pelo LinkedIn, já que tivemos uma invasão, foi bem movimentado o último webinar, então, dessa vez, a gente está mudamos a plataforma para o LinkedIn agora. Se você clicar 2 vezes rápido em cima da tela do LinkedIn, vai abrir a janela, vai maximizar a janela, e você vai poder colocar suas perguntas no chat. Tá? Então, a audiência pode colocar suas perguntas ali para a gente fazer para os nossos convidados do dia. Tá? Então, vamos começar apresentando nossos... Hoje temos 3 convidados. Tá? Vou iniciar pelo professor Sérgio Pezin, da UDESC, vou ler o resumê dele aqui. O professor Sérgio Henrique Pezin é graduado em Química, mestre em Físico-Química e doutor em Ciências pela Unicamp, com pós-doutorado na Alemanha, é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, tendo sido coordenador do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, também chefe do departamento, coordenador do curso de licenciatura em Química e diretor de pesquisa e pós-graduação do Centro de Ciências Tecnológicas. É também membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Polímeros, ABPOL, e atua principalmente em nanocompósitos, materiais autorregeneráveis e polímeros biodegradáveis, sendo bolsista CNPq nível 2. Tá? Então, muito obrigado, professor
Pezinho por ter aceitado o convite para vir para o nosso webinar. Eu gostaria, então, de pedir que fizesse uma pequena apresentação institucional. Obrigado. Muito obrigado, Sandro, pela apresentação. Prazer estar aqui, né? E muito obrigado pelo convite também. Parabenizar a SAMP por esse programa, né? Vou colocar assim, que é muito importante, né? Essa interação entre academia e indústria, cada vez mais necessária também, né? No país. E então eu acho que, né, é uma oportunidade excelente estar aqui. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de apresentar um pouquinho aqui da UDESC, né? Não sei se todos conhecem, a UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina. Vocês temos aí os slidezinhos aí isso, está carregando, né? E a UDESC, ela tem uma concepção, né, parecida com a da Unesp em São Paulo, para quem conhece, ou seja, uma estrutura multicamp. Então, nós temos 12 unidades em 10 cidades diferentes, né, mais os centros de ensino à distância, e nós, aqui, da onde está falando, é Joinville. Então, é um dos campi da UDESC, que fica em Joinville, e justamente é o campus que é o centro, né, de ciências tecnológicas da UDESC. Então, Renato, pode passar. Aí, só para ter uma ideia do tamanho, né, a gente tem aí pouco mais de 800 professores, né, por volta disso também de técnicos administrativos, 15 mil estudantes, vários acordos de cooperação internacional, inclusive o nosso laboratório tem alguns, né, que não vou falar hoje, né, mas tem com a Alemanha, com a Espanha, e nós temos aí como a instituição, né, tem 55 cursos de graduação, são 147 grupos de pesquisa, né, então temos aí vários programas de mestrado e doutorado. No Centro de Ciências Tecnológicas, a gente tem os cursos aí de Física, Química e Matemática na parte de licenciaturas, depois a gente tem as engenharias, né? Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Elétrica e de Produção e Sistemas, e também temos os cursos de Sistema de Informação e Computação. E também na parte de mestrado e doutorado, então a gente tem vários, né, cursos de mestrado, e temos os cursos de doutorado em Engenharia Elétrica e Ciência e Engenharia de Materiais, né? Então, é isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre, né, o que é a UDESC, que fica, então, no nosso campus em Joinville, Santa Catarina. E na UDESC a gente tem, então, nosso grupo, que é o Grupo de Desenvolvimento de Materiais Poliméricos, que a gente chama carinhosamente aqui de Grupo, e o Grupo está relacionado, então, a 2 programas de pós-graduação, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, que é o PPG-100, e o PPG-Q, que é o Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada. Então, tem 2 programas de pós-graduação, o PG-100 tem mestrado e doutorado, o PPG-Q tem um mestrado por enquanto, né? É isso aí. Então, mostrando aí uma foto já de antes da pandemia, a maior parte desse pessoal que vocês estão vendo já são mestres e doutores formados, mas nós temos aqui, né, então, os pesquisadores, né, que estão o grupo, eu sou o líder do grupo de pesquisa, mas também é composto pelo professor Luiz Coelho, que atualmente é o vice-reitor, inclusive, da instituição, né, a professora Daniela Becker, o professor Fernando Lafrata, tem uma professora que não fica em Joinville, que fica em Pinhalzinho, né, no campus da UDESC em Pinhalzinho, que é a Márcia Schuster, que não está na foto, e tem o Jean, que está na foto ali do ladinho, né, no insert ali, que o Jean é o nosso bolsista DTI, hoje também é oriundo do grupo, né, fez o mestrado, depois foi fazer pós-doc na UEPG, e agora está de volta ali com o bolsista DTI, então também faz parte do grupo de pesquisadores do grupo. Nós temos hoje 11 doutorandos, 9 mestrandos e 4 ICs, né, da última conta que eu tinha feito ali. Bom, e a gente... foi tudo de uma vez aí, mas era para passar... Ops! Isso, vamos... Renato, dá para voltar um pouquinho só? Isso. Não, pode ser, né, eu achei que ia passar um por um aí dessas... eu coloquei ali alguns títulos de trabalhos do grupo, né? Então, tem vários trabalhos científicos, né? Então, na parte aí, por exemplo, de nanocompósitos, tem aí esse é um exemplo, né? Que está mostrado aí, é um trabalho
na parte de nanocompósitos com resinas epóxi acrílicas fotocuráveis, por exemplo, né, com nanotubos de carbono. A gente fez também trabalhos com vários outros, né, e também nanotubos de carbono, com epóxi, com funcionalização, né? Pode ir passando, Renato. Aí também um que envolve cinética de cura, mas tem vários outros, né? Só coloquei alguns para exemplificar. Também com outras matrizes, tipo PVB, né? Polivinilbutirol, com outros tipos de nanocargas, né? Então, a gente tem com nitrato de boro, com argilas, né? Nanoargilas, tem com grafeno, né? E a gente começou isso aí em 2004, né? Sandro lembra bem, né? A gente começou junto nessa em 2004, já faz um bom tempo, e acho que no país nós somos os primeiros que começamos aí com nanocompósitos. Mas pode ir, então. E aí a gente tem também uma linha, além dos nanocompósitos, que é muito forte, a gente tem uma linha de materiais autorregeneráveis, né, os self-healing materials, que aí só fazer uma propagandinha do grupo, né, nós temos, né, esse artigo foi capa de revista, mas também foi, né, ganhou um prêmio aqui de inovação no estado de Santa Catarina. Então, né, o antigo, né, governador, né, o Colombo está ali, e que a gente, então, ganhou como segundo colocado né, nesse concurso de inovação do estado de Santa Catarina. E esse sistema foi patenteado, então, né, não vamos falar dele hoje, mas só para né, fazer uma propagandinha ali, um merchandising do grupo, né, afinal, porque é um trabalho que foi bem interessante e está tendo uma resposta legal. Então, mostrando, né, que esse material autorregenerável ele funciona realmente, né, para revestimentos ali de tintas também epoxídicas no caso. Então, basicamente isso, né, que eu queria falar, um pouquinho aí dos nossos dos órgãos de fomento do grupo, parceiros, né? Então, a gente tem projetos aí bastante com a FAPESC, CAPES, NPq, FINEP. Nós tivemos com a Agência Espacial Brasileira um tempo atrás, acabei deixando ali, né? Tem com o DAD, né? Eu tive uma bolsa o ano passado na Alemanha, a gente tem essa parceria com o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, tem também, né, com algumas outras instituições no exterior, e com a URGS, a Univire, por exemplo, dos parceiros aí nacionais. Então, é isso, né? Eu passo a palavra novamente para o Sandro. Obrigado, Sandro. Ok, muito obrigado, professor. Então, agora vamos apresentar nossos outros convidados de hoje, que são o Sandoval Rodrigues e o Renato Porto, da TISA Brasile. Tá? Eu vou ler o resumê deles aqui. O Renato César Tobias Porto, né, graduado em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia de Processos e doutorando em Ciência e Engenharia de Materiais pela UDESC. Tem conhecimento na área de nanocompósitos de matriz polimérica e síntese de nanoestruturas metálicas. Líder de projetos na empresa TISA Brasile, desenvolvendo máquinas e consumíveis para a área da saúde. Muito obrigado, Renato, por ter aceitado o convite. Tá? Agora eu vou ler o resumê do Sandoval Barbosa Rodrigues, que ele é mestre em Engenharia de Processos, tem MBA em Gestão de Projetos, graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Informação e técnico em Eletrotécnica. Atualmente é doutorando em Saúde e Meio Ambiente, diretor técnico na empresa TISA Brasile. Tem experiência em pesquisa e desenvolvimento de dispositivos médicos, relator da ABNT CB26 GT11, critérios gerais para processos de esterilização e equipamentos de esterilização. Então, eu queria convidar, então, os nossos convidados da TISA Brasile para fazerem uma breve apresentação institucional e agradeço novamente a participação e, em seguida, então, entrar já diretamente no tópico deste webinar, que é nanocompósito multifuncional para equipamentos da área da saúde. Tá? Aproveito para dizer aos participantes que podem colocar as perguntas pelo chat ali do LinkedIn, tá? Que nós vamos reservar, então, 15 a 20 minutos no final para as perguntas. Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, tá? Então, por favor, então, Sandoval e Renato, fiquem à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Primeiro, parabenizar a SAMP, né, por essa iniciativa muito bacana. E essas lives eu acompanhei algumas já bem descontraída, e isso permite nós discutir bastante coisa bacana. Parabéns mesmo. Acho que o Brasil precisa disso, e está caminhando para isso. Eu trabalho na TISA há 20 anos já, então eu venho acompanhando essa evolução da indústria, né, da academia, né?
E isso vem evoluindo muito, 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 fico muito feliz com isso, nossa parceria agora com a Udesc também. Bem, eu vou fazer um institucional da Tisa e depois o Renato vai entrar um pouco mais em detalhe em alguns produtos, tá? Bem, a gente é uma empresa multinacional do Grupo Perini, né? Então, a gente trabalha aí... Inovação é o nosso foco principal, diria, até do grupo todo. Então, a gente trabalha com limpeza, tem muita coisa de nanotecnologia que dá para aplicar aqui, algumas em desinfecção também, que já foram aplicadas, o Renato vai falar um pouco disso depois, e um trabalho que a gente quer desenvolver agora, que é na área de esterilização. Tanto healthcare, que é mais a parte hospitalar, e life science, a parte industrial, a parte farmacêutica, né, pharma, que são dois mercados bem diferentes para nós, a gente está entrando nisso agora também. Então, a gente está aqui no Perini Business Park, é o maior parque empresarial multissetorial da América do Sul. Então, a foto do parque, são mais de 150 empresas, 7.500 pessoas no terreno, uma grande área construída, né? Então, aqui a gente tem a universidade também, a UFSC, tem o Hub, que é o Ágora, né? Um hub tecnológico. Então, tem muita empresa interessante aqui. Isso traz uma sinergia muito bacana. E o nosso fundador, eu sou o Fábio Perini. Tem uma frase dele que é muito bacana, que é toda invenção, né? Deve ser total, extrema e simples ao mesmo tempo. Então, ele tem mais de 200 patentes em várias empresas diferentes, né? Então, a Perini Nave, que ele tem patente da Perini Nave, na Futura, que é uma linha de conversão, também tem patente lá. A Tisa, que é a área de saúde. A Perville, que faz construção, fez construção da BMW, inclusive turnkey. E o Perini Business Parks, que é onde a gente está aqui. Então, são vários segmentos aqui, metalúrgico, metal mecânica, eletroeletrônico, plástico, e de vários países. Então, e ainda está crescendo bastante. Então, cada ano que passa, a gente vê isso aqui crescer e é muito gratificante ver isso e ter acompanhado toda essa evolução aí também, que pertence ao grupo, né? E a Tisa está aqui nessa 7.500 metros quadrados, está localizada aqui nessa área aqui. A gente está muito perto das universidades, tanto da Udesc quanto da Univille, né? Aqui fica a UFSC, aqui embaixo. Essas são algumas imagens da empresa, mais metal mecânica. Nossa visão, fica claro essa inovação, e vou mostrar um pouco aqui também, de cada ano a gente sempre está lançando produto novo, e sobretudo nos últimos anos, com essas parcerias que estão começando a cada vez mais ficar mais forte, né? Tem acontecido ainda mais. Então, no valor também, a gente tem inovação como um ponto muito importante. E, desde 1946, estamos vemos com uma máquina, que são autoclaves termodesinfectoras para esterilização, né, em hospitais. Então, a gente vem evoluindo até o ano de hoje, uma evolução muito grande. As máquinas que eram daquele tempo para hoje tem uma diferença muito, muito grande, né? Então, a Tisa foi fundada em Roma, em 1946. Em 87, ela começou a fazer parte do grupo. Em 99, a gente fez a primeira venda no Brasil. Em 2002, a Tisa foi a fundação da Tisa, efetivamente, foi o ano que eu entrei. A gente teve o lançamento da Quazero, que foi uma patente também que eu escrevi aqui em 2009. Quantidade de água que já economizou isso, dá para dar, se a gente juntar umas garrafinhas, aí dá para dar 5 voltas ao mundo, né, considerando os 40 mil quilômetros aí. Então, a gente fica feliz quando vê, e eu vim também da academia, quando a gente escreve aquilo lá e vê isso sendo aplicado, né, na indústria, falando da parte da academia, quando a gente faz isso, escreve e vê o produto sendo lançado, é muito gratificante, né? E por isso que isso que vocês estão fazendo, então, de juntar, no final das contas vai sair muito produto, né? Muita coisa que demanda da indústria, que a gente tem hoje e que a universidade sabe como resolver. Isso é muito bacana, essa sinergia. 2010, a estação tratamento de lixo também, que foi uma patente verde, escrevi uma patente verde também. Bem, aí começa agora a necessidade de nanotecnologia aqui. Depois o Renato vai falar mais, que é a parte de monitoração do processo. Então, indicadores químicos, biológicos. Depois a gente continua os portfólios aqui com detergentes enzimáticos, uma série de limpeza e desinfecção, né, que dá para já, inclusive, vamos lançar um produto de nanotecnologia aqui também.
E aqui, desde 2016, uma das melhores empresas para se trabalhar, então foi 7 vezes já, 7 anos consecutivos lá na Great Place to Work, ISO 14001, depois lançamos uma linha aqui, Elegance, e uma máquina também, que a gente escreveu uma patente em 2019, uma máquina que faz a metade do tempo, processo de esterilização, né, economia de uma série de recursos. Enfim, então tecnologia para nós é muito, né, desde a primeira visita do Pezinho aqui, né, Pezinho, foi possível ver ali a quantidade de desafio que a empresa tem e quanto sinergia a gente pode ter aí. Então, aqui algumas máquinas de alta temperatura que a gente trabalha, indústria hospitalar, laboratório. Aqui já começa a vir algumas tecnologias para baixa temperatura. Então, tenho orgulho de falar também que foi desenvolvido no Brasil. Então, essa máquina aqui é uma máquina de peróxido de hidrogênio com plasma. Então, desenvolvimento de placa eletrônica. Fazer o plasma aqui, né? Eu costumo brincar para ver em vez de ver a aurora boreal no Alasca, a gente pode ver aqui, tem uma janelinha na máquina, dá para ver o plasma aqui. Então, tem bastante tecnologia aqui nessas máquinas. Na parte de desinfecção e limpeza também, que é uma outra área que tem muita coisa para a gente falar. Aqui tem dos containers, então desenvolvimento de material, o Renato vai falar melhor sobre isso aqui depois, né, de alguns problemas mundiais que existem aí, e que esse desenvolvimento desses novos materiais podem resolver esses problemas. Mas depois tu fala isso aí, Renato, melhor. Enfim, alguns desenvolvimentos que a gente fez também com empresas externas de marketing, de design, que deixaram o produto aí, colocaram o produto em outro patamar aí, né? Muito interessante. Algumas imagens, alguns móveis e acessórios que a gente fabrica também. Essa aqui é a máquina de resíduos, como eu falei, é uma patente verde. Vocês sabem a dificuldade de fazer patente no Brasil, né? E essa patente aqui, a gente depositou em 1 ano, né? O MPI com patente verde, ele acelera os processos lá e conseguiu conceder essa patente num tempo recorde, fora do padrão aí, né? Que a gente vem vendo, acompanhando de 7, 8 anos para conceder uma patente. Então, aqui tem uma série de produtos que é onde a gente entrou e onde tem alguns produtos que a gente já está aplicando nanotecnologia, em outros ainda falta fazer. Algumas patentes, nós escrevemos aqui, eu escrevi 16, a equipe escreveu mais outras ainda, não estão todas aqui, faltam várias, mas, como eu falei, a cada ano a gente vai desenvolvendo e tem muita coisa para desenvolver nessa área. Espero que os próximos aí sejam mais na área de nanotecnologia, que a gente está engatinhando, a gente está começando agora, tá? Algumas certificações, né? ISO 14001, por isso que a empresa tem muito disso de buscar sustentabilidade também no desenvolvimento dos produtos, além de inovação, sempre buscar essa sustentabilidade. Aqui tem algumas certificações para vaso de pressão, que a gente usa ligas especiais, 316 com liga titânio, enfim, nos nossos produtos. E então tem a diretiva PED europeia e a certificação ASME, são certificação que dá para contar no dedo, né? Não passa de 30 empresas no Brasil que tem a certificação ASME de fato, né? Então a gente se orgulha muito de algumas certificações aqui. Alguns reconhecimentos, né? O GPTW, como eu já falei, alguns clientes da área hospitalar, área laboratorial, industrial, que são áreas, segmentos completamente diferentes, e alguns clientes na América Latina, que a gente atende, depois a Itália atende o resto do mundo. Então, era isso para fazer da institucional, e o Renato vai entrar um pouquinho mais em detalhe de alguns produtos agora, tá? Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite, né? A gente conversou mais cedo, Sandro. Agradecer novamente o convite para participar desse evento. É uma bandeira que a gente sempre levantou, dessa parceria entre universidades e empresas. A gente vê como um atalho para a gente conseguir desenvolver novos produtos, novos processos. Então, bem bacana mesmo, parabenizar mais uma vez. Eu vou falar agora um pouquinho com vocês sobre as questões aplicando nanotecnologia que a gente está tendo aqui na empresa.
Estamos com desenvolvimentos já para serem aplicados no mercado, né? Principalmente na parte de saneantes. A gente está com um produto que utiliza nanopartículas antibacterianas para tratamento de superfícies de uma forma geral. E outra questão seria o desenvolvimento de tintas especiais utilizando nanotecnologia. Então, normalmente, em processo de esterilização, a gente tem que ter um controle de como esse processo foi realizado, né? Uma forma adequada, né? Para comprovar se esse processo foi feito de uma forma adequada. Então, como que a gente faz isso? Aplicando indicadores de processo para avaliar o desempenho desse ciclo de esterilização. Para a fabricação desses indicadores, a gente utiliza tintas especiais termocromáticas, né? Além de papéis especiais. E nessa questão, a gente tem uma parceria já desenvolvendo esses produtos utilizando nanotecnologia. Uma parceria que vem caminhando. O Jean, não sei se o Jean está participando aí, está ouvindo, o Jean Hoffner, que o Pezinho até comentou. Ele vem auxiliando bastante a gente também, com conselhos ali, com trabalho, mão na massa mesmo. Então, está ajudando bastante. E agora eu vou entrar um pouquinho, de fato, no trabalho que a gente vem fazendo com o DESC, né, nesse desenvolvimento do nanocompósito para utilização na área da saúde. A tratativa seria realizar, né, desenvolver um material avançado, uma matriz polimérica avançada, um nanocompósito de matriz polimérica avançada, com características de condução térmica melhoradas. Por que acontece isso? Vou tentar introduzir um pouquinho do assunto, não sei se todo mundo que está presente entende sobre o processo de esterilização. No processo de esterilização, a gente tem alguns tipos de métodos de esterilização. Um deles é o vapor saturado. No vapor saturado, a gente tem diversos tipos de materiais a serem esterilizados. Em destaque, a gente tem os materiais porosos e os materiais não porosos. Eu vou destacar, vou falar mais aqui dos materiais não porosos, porque eles são esterilizados normalmente nesses containers, né, que é o objetivo do nosso estudo. São containers de esterilização, onde os materiais são alocados e submetidos a processo de esterilização. Quando ocorre o processo de esterilização e a gente tem uma massa de material um pouco mais significativa, ocorre a chance de formação de condensado dentro desse material ou por cima, né, na parte externa dessas embalagens, no caso containers. Essa umidade presente no material, ela favorece a proliferação de bactérias. Então, dificulta, né, o processo de esterilização acontecer de forma adequada, a presença desse condensado. Aqui eu trouxe exemplos para vocês, a informação, né, como que fica, em alguns casos, o material molhado, né. Então, essa umidade, né, presente, esse condensado, ele facilita o caminho de percolação dos micro-organismos, né, para a formação de biofilmes, e onde a gente vê a presença, né, tem a presença desse material aquoso, né, desse condensado, há uma maior proliferação, né, de bactérias e micro-organismos. Então, aqui as questões desse tipo de embalagem, como nosso foco é o container, mas temos outros tipos de embalagem, né, como tecidos, né, e a questão dos forros absorventes, que diminuem um pouco essa questão dos condensados, facilitando a evaporação deles. Trouxe para vocês também aqui uns exemplos, né. Na primeira foto, na foto superior, a gente tem materiais metálicos, são submetidos ao processo de esterilização, né, materiais não porosos. Podem ver que são materiais um pouco robustos, né. Normalmente, tentar falar um pouquinho da evolução, né. Eles eram submetidos a processo de esterilização, são, na verdade, ainda submetidos a processo de esterilização em containers metálicos, né, normalmente de inox ou alumínio, em alguns casos. E devido a questões ergonômicas, né, o peso do material muito elevado, dificultando o processo de transporte desse material após o ciclo de esterilização, esse material é alocado
era alocado em estojos de plástico, né, estojos poliméricos, e depois direcionado à área final. Só que em um certo momento, verificaram que a possibilidade de utilizar diretamente esses containers de plástico, né, poliméricos, para realizar a esterilização diretamente neles. Com isso, ocorreu um aumento da presença de condensado entre esses materiais esterilizados, né? Porque, normalmente, a gente tinha metais, né, com condutividade térmica elevada, por exemplo, eu trouxe o exemplo do inox, de aproximadamente 52 watts por metro Kelvin, né? E polímeros, trouxe um exemplo polimérico aqui utilizado, ele tem 0,17, então chega a ser 300 vezes menor, né, condutividade térmica. Isso favorece muito, dificulta muito, né, a evaporação desse material condensado. Então, com isso, o que é a ideia, né? A ideia do nosso projeto seria a utilização de uma matriz polimérica com nanopartículas hexagonais de nitreto de boro, para facilitar a condutividade térmica, né? Aumentar as características de condutividade térmica do material final. A gente, no primeiro momento, o que a gente pensa o que a gente está fazendo, né? A gente está realizando todo o benchmarking, realizamos já de uma forma, com auxílio do Jean, do Pezin, Sandoval e toda a equipe. E depois, o que a gente está fazendo agora no momento, né? A gente está desenvolvendo formas de aplicar essa ideia, né? O compósito, né? Transformar ele em um produto para a gente testar. O que a gente está fazendo no primeiro momento é testes de impressão 3D para a formação desses containers, né? Então, após a finalização dessa impressão, a gente vai submeter esses mini containers, né, vou chamar assim, a ciclos de esterilização e avaliar em escalas menores o que ocorre, né, o que está ocorrendo. Após os resultados, a gente vai passar por uma escala um pouco mais robusta, né, uma escala maior, tentando chegar o mais próximo possível do produto finalizado, para a gente realmente ter uma resposta mais concreta, né, de como esse material vai se comportar em relação ao problema que a gente enxerga, né, que é a questão do condensado nesse material a ser esterilizado. Esse material que a gente está desenvolvendo, ele também, a gente vê um potencial muito grande de aplicação em outros produtos que a gente tem além dos containers. Inclusive, a gente está com um produto para ser lançado no próximo mês, que seria um pacote, né, reutilizável de pacote desafio, para onde vão os indicadores de processo para verificar se o processo de esterilização foi feito de forma adequada, que seria o nosso HTS, o Hybrid Test Steam. É um dispositivo reutilizável, né, com controle de impedância, que tem toda uma questão sustentável. Com a utilização dele em processo de esterilização para monitoramento, a gente consegue economizar até 99,8% do papel que é utilizado como forma de barreira, desafio, para esses testes de esterilização. Eu queria passar a palavra para o Sandro, a gente agradecer mais uma vez e deixar nas perguntas, né, para a pessoa. Ok, então, muito obrigado aí pela apresentação. A gente tem bastante tempo até para as perguntas ali. Eu vou pedir novamente para a nossa audiência aí colocar suas perguntas ali, tá? Enquanto isso eu vou começando, faço algumas aqui para ver se a turma se anima também de participar aí, né? Então vamos lá. Eu não sei, talvez não sei quem poderia falar dos três ali, mas como é que foi o primeiro contato aí entre a UDESC e a TISA? Quem chegou próximo ali primeiro e com qual finalidade inicial? Talvez fosse bom dar um histórico ali. Não sei quem quer falar aí. Perfeito. Acho que o Renato pode falar melhor. Então, como eu estou... Renato foi o link ali. Como eu estou... Desculpa, eu vou ligar a câmera que está sem, então eu desativei.
como eu estou presente, né, nos dois lados, né, tanto na parte do doutorado, orientado pelo professor Pezin, como também trabalho aqui na TISA Brasília, eu sempre gostei dessa ideia de juntar empresas com a parte da academia, né, acho muito vantajoso. Eu toquei, né, toquei essa bola aí, levantei esse desafio para todo mundo, e todo mundo aceitou, e a gente foi fazendo reuniões ao longo do tempo, às vezes virtuais, poucas presenciais devido à questão da pandemia, né? Menos do que a gente gostaria, talvez, presenciais. Mas, de qualquer forma, a gente vem trocando informações sempre. O Jean consegue também ser um transmissor, né? O telefone sem fio passa por ele também, para chegar ali no pezinho diversas vezes. Mas foi assim, a gente começou com esse desafio e eu me caracterizo como o elo, né, entre essa parceria. E então, está há alguns anos, então, vocês estão há alguns anos, então, é isso? 1, 2 anos, pelo menos, é isso? Na verdade, assim, a gente começou de uma forma mais, igual, a gente está engatinhando aí na parte da nanotecnologia, em questão de compostos em relação à empresa, né? A gente vê um potencial muito grande, mas todo o potencial grande gera riscos, né, e desafios, né, grandes, tão grandes quanto. Então, a gente foi aos poucos, né, em doses homeopáticas ali, eu diria, até a gente concretizar de fato uma parceria mais concreta. Achei interessante que vocês dois da TISA são doutorandos, né? Não é muito comum aqui a gente ver isso, né? O Sandoval é doutorando em saúde e meio ambiente, né? E você é doutorando aí com o professor Pezin em engenharia de materiais, né? O que você atribui aí essa vontade aí que não é muito comum, né? Quem trabalha em empresas partir para o doutorado, né? Especialmente já na empresa durante o doutorado, né? Não sei quem pode comentar isso. Eu posso comentar um pouco, o Sandoval depois conclui, talvez. Foi uma questão assim, eu e o Sandoval, a gente se conheceu no mestrado, na verdade. A gente estudou junto no mestrado de engenharia de processos e foi estudando junto ali ao longo dos 2 anos de mestrado. E depois do mestrado, perguntei para o Sandoval, né, questões de desafios dentro da empresa, o que ele tinha, o que ele sofria ali, as dores da empresa. Ele falou, cara, tenho muita coisa aqui para a gente tentar desenvolver. Aí me convidou e a gente está aí até hoje, 3 anos aí nessa brincadeira de desenvolver novos produtos, aí, esse desafio. Eu vou fazer uma pergunta então para o Pezin aí, já que ele não está falando ainda, né? O Pezin, como é que foi a escolha pelo nitrito de boro aí? Quais são as características do material que são mais importantes para essa aplicação, hein? Você pode falar sobre isso? Sim. Bom, essa primeira escolha, né, que foi feita da poliamida com o nitrito de boro ali, foi uma escolha, com base, né, como o Renato comentou, né, tentando fazer um apanhado da literatura do que a gente tem, né, e o que seria mais, vou colocar, promissor, né, para essas cestas de esterilização. Então, para essas condições que ela precisa resistir, né. Agora, mas o Renato não falou isso, acho que não sei se até que ponto que a gente pode falar, mas ele também está testando outras coisas. Né? Então, tem outras possibilidades aí também que a gente está vendo ali no nitrito de boro, mas o nitrito de boro é o primeiro, né? É o primeiro tiro ali, né? Então assim, mas foi com base realmente, né, no que a gente tem na literatura e dentro desses materiais, né, que você tem essa característica de aumento de condutividade térmica, né? E, ao mesmo tempo, também, né, obviamente, tem a questão estrutural mecânica. Então, você tem um reforço, né, também ali da poliamida e, ao mesmo tempo, você tem ali essa questão da condutividade térmica. Então, esse foi o primeiro parâmetro para a gente, dentro do que a gente tinha de materiais ali possíveis, né, que a gente estudou, essa seria uma possibilidade. Eu vi ali pela tua apresentação, o teu grupo tem muita experiência ali com nanotubos de carbono, com grafeno, óxido de grafeno, enfim, pretende então entrar nessas nanopartículas, outras nanopartículas também para outras aplicações? Ou
Já estamos entrando, né? Na verdade, assim, a verdade é, por exemplo, a professora Daniela já tem vários projetos de boro, né? Então, é lógico, né? São os projetos que ela tem para outras aplicações também, mas, né, já tem outros trabalhos. O tubo de carbono tem, né, tem várias vantagens também, ele também aumenta a condutividade térmica, né, dos materiais. Tem outras questões envolvidas com a questão da cor, né, da coloração, que ele vai dar uma coloração escura ao material, às vezes isso não é bom para esse tipo de aplicação, né? Então, por isso que a gente já teve que sair fora, vamos colocar assim, dos carbonosos, né? Então, né, dos nanotubos e grafeno, né, para, né, não ter essa questão da coloração. Então, procurando outros tipos, né, de materiais ali que pudessem dar essa característica, né? Então, é isso. Se o Renato quer complementar alguma coisa aí também, Renato? A questão, realmente, né, no primeiro momento, a gente até apontou as questões do nanotubo de carbono, né, grafeno em si, só que a cor, ela limita muito a aplicação, né, nesse caso, para a área da saúde. Então, a gente foi na literatura, foi buscar até com conselhos de outros parceiros ali do Grupol, né, de outros professores ali que fazem parte do Grupol, entender questões, até a Daniela, a doutora Daniela ajudou bastante a gente em conselhos, né, sobre nitrato de boro, como ela já havia trabalhado um pouco mais que a gente com esse material. A gente foi escolhendo e vendo no mercado o que dava na literatura. Acabou, no primeiro momento, a gente resolveu testar o nitrato de boro mesmo. Lógico, a gente sempre fica pesquisando e procurando novos materiais, né, para tentar sempre melhorar o que a gente já está desenvolvendo. Mas nesse primeiro momento, o tiro, né, como vocês comentaram, vai ser o nitrato de boro com a poliamida nova. Tá certo. E pela tua experiência aí, Renato, outras oportunidades para nanotecnologia na empresa? Você falou duas ali no começo, ele só citou ali das tintas, aquele slide lá. Então, a nanotecnologia está entrando realmente com importância na empresa ali, uma coisa de momento. O que você pode falar, hein? Ali nos slides que eu comentei, né, um dos produtos que a gente vai lançar nos próximos meses já é um saneante com nanopartículas antibacterianas, né? Essas partículas são envolvidas juntamente um parceiro, né? Não é junto com o UDESC, é uma outra parceria que a gente tem. E o produto está entrando no mercado mês que vem para a gente já começar a trabalhar, ter uma visão mais concreta da questão da aplicação da nanotecnologia, né? A gente está tentando buscar, né, o desenvolvimento com a nanotecnologia, porque materiais, né, nanoestruturados, a aplicação é quase que infinita, né, eu diria, e a gente tem benefícios muito significativos em relação a produtos novos, né, desenvolvimento de novos produtos. A questão das tintas, a gente está avaliando a utilização de algumas partículas. Essa daí a gente está bem embrionário mesmo, a gente ainda está em questões micrométricas, testando materiais para depois fazer algo mais elaborado, né, para desenvolvimento dessas tintas, para ter um controle mais fino dos produtos que a gente já comercializa. A gente comercializa, além dos equipamentos, a gente comercializa saneantes e indicadores de controle de esterilização, como eu comentei. E essas tintas são aplicadas nesses indicadores de controle de esterilização. Ótimo. É bom ver que a nanotecnologia está entrando também aqui nos nossos produtos aqui no Brasil, né? Ô, Pezinho, por favor, aí, você pode, então, descrever um pouquinho melhor a equipe que trabalha, além, claro, da parte da TISA, que a gente já viu aqui, né, os dois, mas para o lado da UDESC, quem são os alunos, enfim, qual é o nível deles e como é que é o envolvimento deles nesse projeto com a TISA, hein? Bom, para os da TISA, especificamente, temos aí, na verdade, como o Renato falou, né? O Jean, não sei se está ouvindo a gente aí, né? Tem que agradecer o Jean bastante. Então, o Jean Hefner é doutor no grupo e ele é o bolsista de TI que está acompanhando esse projeto também de perto, vamos colocar assim, com o Renato, né? E o Sandoval lá. E
Fora, né? Mas essa é a equipe, tá? Assim, dentro da UDESC, essa daí, basicamente. Essa é a equipe que já... É lógico que a gente tem, né, alguns colaboradores ali, tem bolsistas de C, eventualmente, né, que participam ali, tem até o César, que é um dos bolsistas de C, que ajudam também, né, que fazem ali algumas análises, né, tem DMA, né, projetado, esse tipo de coisa, tudo. Então, tem alguns outros que colaboram, né, algumas pessoas colaboram, mas focados no projeto mesmo, né, hoje é o Jean que está na parte da UDESC, né, então, desse projeto da TISA, né, especificamente. Lógico que a gente tem vários outros projetos, né, então esse daí é um deles. Mas deixa eu só comentar também, né, gostaria de agradecer muito também ali, quer dizer, né, agradecer vamos colocar assim, né, a recepção que eu tive na CISA ali, né, pelo Sandoval, pelo Renato ali, que é uma coisa importante, né. Então, quando a gente começou a conversar, de ter lá ido até na empresa, né, foi super, né, bem recebido, e assim, e também, né, tanto o Sandoval quanto o Renato com essa ideia já, né, de realmente dessa colaboração da empresa com a academia, que, né, vamos colocar assim, do ponto de vista do ganha-ganha ali, né. Inclusive, essa bolsa do Jean que a gente comentou, de DTI, é uma bolsa que saiu devido a essa parceria, né. Então, quer dizer, isso é importante dizer, né, que é uma coisa que é importante para a universidade, né, ter um bolsista de TI lá, é importante para a empresa também ter dentro, né, de um projeto em colaboração. Então, quer dizer, a gente está... eu tenho certeza que a gente vai ter muitos bons... E para o bolsista, especialmente, né? Especialmente uma situação difícil de taxa de desemprego no Brasil. Pois é. E, com certeza. Mas eu tenho certeza que essa colaboração vai dar muitos frutos aí legais, né? Porque foi bem bacana essa interação. O Renato, eu vou voltar para o Renato. Renato, você falou de impressão 3D, não foi isso? Isso aí que está sendo usado para produzir? Vocês já estão... Como é que está a questão da impressão 3D que você citou ali? Vocês fazem filamentos, compram filamentos? Na verdade, a gente está na parte de desenvolver o filamento, né? A gente está fazendo a questão do filamento, juntamente ali com o Jean, né? A gente está tentando desenvolver essa parte ainda, está um pouquinho empacado nessa parte, mas estamos caminhando de pouquinho em pouquinho e tenho certeza que a gente vai conseguir atingir um resultado bem bacana. Daí, a partir disso, a gente conseguir testar em pequena escala, né, para depois passar para grande escala, para escala mais perto do real. Certo. Não sei se o Sandoval ficou caladinho ali, quer complementar alguma coisa aí? Ele está quieto ali. Sandoval, diga, fica à vontade. Tá desligado aqui. No meio desses experts aqui, eu fico mais aprendendo, cara. Eu acho que desde o começo, né, quando o Pezinho veio aqui, a primeira vez que a gente veio, né, Pezinho, a gente descarregou aí uma série de desafios e fomos começando mais devagar. Eu acho que deu para perceber que a área da saúde, ela realmente, a nanotecnologia para nós está engatinhando, mas tem muita coisa. Então, esse primeiro produto de saneantes é o primeiro, que foi uma síntese verde, até inclusive, que é muito interessante, mas eu acho que nanopartícula de prata, de repente a gente vai começar depois, né, com outras coisas, né, zinco, enfim, outros produtos. Eu acho que tem muita coisa que evoluir ainda. Em materiais nem se fala, né, em materiais nem se fala todos esses desafios que a gente falou agora. Como o Pezinho falou, a aplicação, ele falou de um container, mas obviamente a gente tem várias outras aplicações aqui que dá para fazer isso. Da nossa parceria, eu queria dizer também que o que a gente percebeu, e eu percebi uma evolução de anos, como eu te falei, né, de 20 anos aí, nos últimos, muito grande, por exemplo, esse último ano agora com o Jean, de um comprometimento da indústria, que não deixa nada, sabe, porque muito antigamente se falava, né, a universidade tem o tempo dela, falando há 20 anos atrás, a universidade tem o tempo dela, a indústria tem o tempo deles. Do lado da indústria se falava assim, aí a universidade falava assim, mas aqueles caras não têm metodologia científica nenhuma, e caramba. E hoje não, hoje eu acho que nós dois, né, estamos aprendendo, então a indústria tem evoluído na metodologia científica, na pesquisa, e entendendo cada vez mais que tem que ser interdisciplinar, que tem que buscar essa equipe, e entendendo os ganhos com a universidade. Da mesma forma, a universidade está entendendo também as necessidades da indústria em tempo, né, em
em saber que é um produto, entender que aquilo tem que sair, que tem que ser viável. E isso eu tenho percebido, assim, com a UDESC principalmente, mas também com outras universidades, isso tem mudado muito, por isso que eu reforcei, né, e parabenizei aí vocês por esse trabalho, porque tem que acontecer isso, né? Aquilo que a gente via lá em gestão de inovação da Tríplice Hélice, isso tem que rodar, né? Não pode ficar no papel, não pode ficar num monte de artigo aí, né? E eu tenho visto isso acontecer de fato. Talvez, quando a gente fala lá na Itália, por exemplo, eu acho que a Universidade de Pisa, isso já acontecia há uns anos, um pouco mais, com mais velocidade, há alguns anos. E eu tenho percebido isso, acho que nos últimos 6 anos para cá, de uma forma mais forte. E cada ano que passa, mais e mais. Eu tenho ficado muito feliz com isso. As empresas têm aberto, por exemplo, o que a gente for desenvolver. Então, nós estamos totalmente abertos a royalty, né, o que for, para patente. Então, isso o nosso diretor, ele é muito aberto a isso, fica muito feliz, é uma pena ele não poder ter falado hoje com a gente aqui, o nosso superintendente, mas ele apoia demais essa ideia. Era isso. Tá certo. O Sandoval, o objetivo desses webinars aqui é para basicamente inspirar novas parcerias, né? Eu acho que a gente vai entrar na rodada final ali. Eu queria começar por ti, aí, já que você estava falando aí. Queria que você falasse, então, uma mensagem final aí para as empresas e instituições, enfim, no teu caso, mais para as empresas que querem estabelecer parcerias, ou a vantagem, ou, enfim, porque é bom se associar a universidades e eu passo para os outros depois. Ótimo. Então, eu acho que os frutos que a gente está começando a colher já, na verdade, independente, o projeto não terminou ainda, mas o conhecimento que a gente tinha, por exemplo, desse produto que a gente está trabalhando agora e o Jean está fazendo, e do conhecimento que a gente tem agora, com caracterização, com todo esse trabalho, com tudo, com essa sinergia e tudo que a universidade tem nos levado conhecimento do nosso produto e, obviamente, nos aberto um leque aí de oportunidades e que podem fazer a diferença nessa competição que a gente está no mercado. Isso literalmente faz a diferença. Então, é um ganha-ganha muito grande. Da mesma forma, as empresas, quando você perguntou antes, nós está buscando fazer doutorado, não só para nos editais, que isso ajuda muito, né, de buscar fomentos, mas para cada vez mais nós familiarizar aí e começar a diminuir essa lacuna cada vez mais. Eu acho que isso tem que acontecer. É bom demais. A gente tem visto resultados fantásticos. As últimas patentes que eu escrevi, por exemplo, no começo eu escrevi algumas sozinhas, e as últimas, todas elas foram parceria com a universidade e foram produtos de outro nível, assim, com outra qualidade. Então, posso assegurar que é muito bom isso. Mais uma vez, parabéns aí, Sandro, por essa iniciativa, tá ok? E obrigado a todos. Ok, obrigado. Antes de eu para a mensagem final de vocês, apareceram 2 perguntas que eu vi aqui agora. Eu vou fazer, então, antes da mensagem final, Pezinho e Renato. Então, vamos lá. A primeira aqui é o Daniel Bristol está elogiando, muito importante o desenvolvimento da relação academia-empresas. A Patrícia Uchoa tem uma pergunta: como funciona? Parcerias com a empresa é algo que a UDESC faz com frequência? Como funciona? Como é estabelecida a parceria com a empresa dentro da UDESC? Por favor, puder responder a Patrícia Uchoa. Essa é comigo. Então, bom, assim, olha, a UDESC avançou muito, muito realmente nos últimos, diria, talvez o Sandoval falou 6 anos, mais ou menos aí nesse panorama aí também, que foram, assim, várias travas, né, burocráticas aí foram resolvidas, vamos colocar assim, né? Então, dentro ali do marco regulatório, tal, tem várias coisas que podem ser feitas. A gente era muito travado burocraticamente. Ainda tem algumas travas, não vou falar que está tudo 100% maravilhoso, né? Porque outro dia mesmo recebi lá uma resposta ali de uma outra parceria ali, né? Que uma startup, por exemplo, né? E aí essa resposta com a startup, não, porque é uma startup, então tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. Né? Mas estamos resolvendo. Hoje existe uma boa vontade, vamos colocar assim, inclusive da Procuradoria Jurídica e tal, tudo para resolver isso. Né? Então, hoje, realmente, a UDESC está fazendo muitas parcerias com empresas, e eu acho parcerias importantes, como a gente comentou, né, o que o Sandoval falou, eu gostei muito do que o Sandoval falou, né, que realmente existe essa
essa busca também das empresas por alguma coisa de maior qualidade, e aí você entra, né, com a universidade pode ajudar nisso. E então hoje assim a UDESC está aberta, logicamente, a parcerias com as empresas, e hoje já temos aí um contrato já padrão, vamos colocar assim, a gente pode trabalhar em cima de um contrato padrão, lógico que tem pontos negociáveis, mais negociáveis, outros menos negociáveis, né, com um contrato de, né, termos de sigilo, tudo certinho. Isso aí está tudo resolvido, essa questão, né, de por exemplo, o ponto de partida, né, para essas cooperações e do ponto de vista legal. Então, e por isso era uma grande preocupação que a gente tinha. Sempre tive vontade de fazer, né, coisas com as empresas e tudo. Quando a gente começou a acertar aí o timing, vou colocar assim, né, das empresas com universidades, aí tinha essa questão burocrática que tinha que ser resolvida. Então, agora existe já uma boa vontade muito maior de se resolver isso do ponto de vista, né, interno ali de burocracia. Então, eu acho assim que, às vezes, até a gente, até brinco, né, eu até comentei até com eles lá mesmo, né, que a gente teve alguns processos que a empresa demorou muito mais para assinar do que a UDESC. Então, a UDESC conseguiu, né, já ter um tempo ali, né, porque antes demorava vários e vários meses, hoje a coisa é muito mais rápida, então, para assinar qualquer contrato. Então, isso daí realmente melhorou muito de alguns anos para cá. Né? Tem uma pergunta relacionada aqui, professora Márcia Schultz, hein? Acho que você pode responder também. Essa parceria universitária-empresa para registro de patentes de novos produtos, como funcionaria? Tranquilo? Qual a sua experiência aí? Vocês têm algum acordo de propriedade intelectual e as outras empresas que você faz projetos? Como é que funciona aí? Bom, essa parte nossa ali está lá no jurídico da CISA, da TISA ali agora. Isso daí, né, porque, na verdade, a gente tem, né, também na nossa proposta, já fala um pouco dessa questão da propriedade intelectual, né, por parte da universidade. Mas é lógico que isso aí é negociável, né, em certa extensão com as empresas, né? Então, essa é uma negociação um pouco mais delicada, realmente depende de cada caso ali, então, de mas é possível, os royalties. É possível. Então, não sei se o Sandoval queria falar alguma coisa aí também, do ponto de vista. É exatamente isso, depende de caso a caso e completamente negociável. Tá certo. Tem uma aqui, um pouco mais técnica aqui, para o Maurício Mazur, falou, talvez o Renato possa falar. Aumentar a hidrofobicidade ele colocou aqui das embalagens, vamos pensar aí dos materiais em geral, atrapalharia de alguma forma o processo de esterilização? Mudança da hidrofobicidade do material mudaria o processo de esterilização, a eficiência do processo, alguma coisa assim? Não vejo como um empecilho nesse caso, assim, como um problema, né? Algo que atrapalharia. Não, pelo menos nesse primeiro momento, eu não vejo como um problema. Uhum. Ok. Aqui temos uma pergunta. É a hidrofobicidade, Sandro? Hidrofobicidade. Ele falou aqui hidrofobicidade. Aumentar a hidrofobicidade das embalagens atrapalharia de alguma forma o processo de esterilização? Só para tentar colaborar com a resposta aí, quando tem... Está dando um eco. Desculpa, cara. Talvez alguém... Quando aumenta isso, existem algumas embalagens hidrofóbicas também. O problema dessas embalagens na prática é que você imagina quando o vapor vai condensar, como o Renato estava falando antes, né? E esse é o processo, o calor latente tem que condensar para ocorrer a esterilização. Então, imagina aquela gota d'água caindo nessa embalagem, a dificuldade que para um outro tipo de material que não é hidrofóbico, né? Que é mais poroso e que é mais fácil de fazer a secagem. Então, existem, sim, mas tem também essa dificuldade, que é um material chamado SMS, tá, para embalagem. Tá, eu vou fazer a última pergunta aqui, tá? Estamos nos últimos minutos ali. A Gabriela Escobar parabeniza pelo trabalho. Gostaria de saber se vocês já cogitaram o uso de nanopartículas de cobre como agente bactericida e virucida. E já aproveitando, qual foi o impacto da pandemia de Covid para a empresa? Sandoval pode falar do impacto da pandemia na empresa, quem sabe o Renato fala aí ou o Peso fala da pandemia,
para nós, o pessoal está na área da saúde, né? Para nós foi um problema, apesar de nós conseguir atingir o budget por causa de outros produtos, por causa desse mix que a gente está fazendo agora, né, com esses outros produtos e insumos aí. Isso é da importância disso, né? Mais uma vez, a importância de todos esses trabalhos. Porque, como as cirurgias eletivas caíram, então nós estamos lá na cirurgia, todo mundo trabalhava com cirurgia eletiva, sofreu muito com isso, está sofrendo ainda, e agora que o mercado está... Então, para nós, não foi nada de bom, como a maioria das empresas. Os cirurgiões, inclusive. Exato. Agora, toda a cadeia. Do cobre, só um ponto só muito rápido do cobre ali, daquele mais, principalmente o mais que é mais bactericida, né? Que a gente já cogitou, mas é uma questão de custo ainda. Depois, se tiver mais outras coisas aí na nanotecnologia, Renato, complementa, por favor. Mas toda aquela parte de mobiliário que eu falei no começo, onde você pega a mão, toda aquela parte ali já se cogitou em fazer toda ela com esse tipo de cobre, porque tem muito na literatura já mostrando, né, que dessa potência, vamos dizer, bactericida. Então, já se cogitou assim, mas o custo não inviabilizou, não permitiu isso. Assim, a questão antibactericida, né, que ela até comentou do cobre, a gente tem conhecimento mesmo que o cobre, o óxido de cobre, principalmente, ele é um material que com atividade antibactericida bem significativa, né? A questão do custo atrapalha um pouquinho, mas a gente tem estudos, assim, a longo prazo, eu diria, para avaliar de uma forma mais acentuada, assim, a utilização dessas nanopartículas, as nanopartículas de cobre mesmo, na área da saúde. Inclusive, tem algumas pesquisas que até apontam, vamos falar do Covid, né, que está todo mundo falando hoje em dia, que a mortalidade do vírus do Covid no cobre é uma das superfícies que tem a maior velocidade, né, de mortalidade do vírus, letalidade, no caso. Ok. Bom, tem mais algumas pessoas parabenizando aqui pelo trabalho, mas eu acho que vamos passar, então, para a mensagem final aí, Pezinho, do lado das universidades, alguma mensagem para inspirar novas parcerias? O que você poderia dizer para quem está nos ouvindo aí, Pezinho? E depois o Renato, por favor. Legal, Sandro. Bom, Sandro, você sabe bem disso aí, né? Porque a gente já esteve juntos em várias parcerias, mas assim, a universidade, ela precisa dessa interação com a indústria. E não é porque precisa de recursos, não é isso. Precisa do conhecimento. A gente precisa trocar esse conhecimento, né? A universidade precisa ter esse conhecimento que vem da indústria também, e lógico, né, e das dores também, lógico, isso aí a gente tem esse compromisso, né, social também, vamos colocar assim, né, das dores da sociedade como um todo e das empresas, né, que a gente também tem esse compromisso, mas, além disso, né, a gente tem a questão do conhecimento, assim, quando você faz essas parcerias, né, você aprende muito, então, e também os estudantes que estão envolvidos, né, então, dentro do grupo de pesquisa, então você traz novas temáticas, né, e novos assuntos que precisam ser pensados, né, de uma maneira diferente, que não é só do ponto de vista acadêmico. Não estou falando que não é importante, né, pesquisa básica é sempre importante, mas, né, você tem uma outra maneira de ver a situação. Então, eu acho assim, que, em termos, essa cooperação, ela também, do ponto de vista, vou colocar, de conhecimento, importante. Talvez a mais importante seria realmente essa troca de conhecimentos aí, que é essencial para a academia também, né, ter inovação e pensar, né, em coisas em geral, né, em como inovar, né, inclusive do ponto de vista acadêmico, né, e ter, assim, olha, o que eu posso fazer aqui para melhorar um processo, melhorar um produto, né, dentro do que existe hoje, né, na academia, né, vou colocar assim, do ponto de vista acadêmico-científico. Então tem essa troca aí, é muito importante. Mas é lógico, além disso, né, nós temos que dar condições para que a gente consiga fazer essas cooperações. E aí envolve todo esse arcabouço,
legal, porque tem as universidades, elas são, né, as universidades públicas, vamos colocar, que é o nosso caso, né? Então, ela tem toda um arcabouço legal que, muitas vezes, ela tende a travar aí, né, cooperações mais profundas, vamos colocar assim, com as indústrias, né? E que eu acho que estão caindo, né? Ainda bem que essas barreiras aí estão começando a cair e está ficando mais, né, mais fácil e mais produtivo fazer também do ponto de vista, vamos colocar assim, de propriedade intelectual, de ponto de vista de recursos que são compartilhados, né, entre as partes ali. Então, isso daí está tá melhorando também. Então, é isso. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente está aí num momento que a gente percebeu isso claramente. Acho que a academia também, né, em geral, ali tá bem ciente, né, e também que está querendo, eu acho, né, está querendo fazer essas parcerias, né, e como eu falei, é uma coisa importante para a empresa, que eu acredito, como o Sandoval comentou, né, essa questão da qualidade, de ter uma inovação com uma qualidade maior quando envolve, né, a instituição, a universidade, e também pelo lado, né, da universidade, né, essa importância eu coloquei. Então, acho que é isso. Okay. Né? E muito obrigado, Sandro, mais uma vez, por mim também, parabéns a SAMP, né, importante para fazer esse link, fazer esse tipo de debate que é super atual e importante. Valeu, Sandro. Tá ótimo, obrigado, Tezinho. Renato, por favor, a mensagem final aí, por favor, sobre essas parcerias. Ou sobre o que você quiser falar. Mensagem final, por favor, Renato. Agradecer novamente, né, pelo espaço, né, aberto aqui para a gente trocar um pouco de ideia em relação a essas parcerias, né, o desenvolvimento. Queria também colocar um ponto, né, essas barreiras que estão sendo derrubadas, que separam a universidade das empresas, elas também, eu acredito, né, na minha visão, elas também são quebradas dentro da empresa na absorção de profissionais com formações, né, mais acadêmicas, como eram vistas antigamente, né. As empresas estão absorvendo mais profissionais com mestrado, com doutorado, né, estão vendo a necessidade de uma mão de obra diferente da que elas costumavam utilizar, né. Eu sou exemplo disso aqui na TISA, né, consegui, com a parceria com Sandoval, né, a gente está desenvolvendo algumas coisas, alguns produtos aí bem significativos para o mercado, né, para a empresa. E, juntamente com o professor Pezin, também desenvolvendo outras questões mais acadêmicas, né, na questão do doutorado, ali dando continuidade. É isso, agradecer a todos vocês e tomara que a gente continue nessa vibe, nessa linha, né, de raciocínio, e reduzir essa distância tão grande que está sendo reduzida, né, mas a distância ainda tão grande entre a universidade e as empresas. Ok. Bom, eu queria, então, agradecer a vocês aí, novamente, por ter aceitado o convite. Eu preciso também agradecer a equipe da SAMP, aí, que rapidamente viabilizou a mudança de plataforma dos nossos webinars, né, aqui por LinkedIn. Acho que foi tudo ótimo, então, de parabéns. Tem trabalhado rápido no último webinar para isso. E eu pedi licença para vocês para apresentar aqui os nossos próximos convidados, tá? Antes da gente encerrar formalmente aqui. Então, daqui a 15 dias, né, daqui a 14 dias, né, estaremos de volta aqui para fazer o nosso webinar, nosso próximo webinar sobre a universidade, é 1º de setembro. Tá? Resíduos agroindustriais, esse é o tema, né? Resíduos agroindustriais como reforços em WPC, Wood Plastic Composite, a famosa madeira plástica. Né? Professores Alcides Leão da Unesp e Célio Hereno da WPTEC. Então, eu aguardo todos vocês, né, para esse próximo webinar. Tá? Eu gostaria, então, de agradecer novamente aí a todos, a nossa audiência também. Deixa eu fechar aqui o sharing. Agradecer também a nossa audiência. Muito obrigado aí a todos. Estaremos, então, de novo juntos daqui a 2 semanas para mais um webinar da SAMP Universidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês novamente. Boa noite e até lá.